Amém? Abra comigo em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 5 ao versículo 8. Tiago, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. O título da mensagem de hoje é Sabedoria em meio às dificuldades. Nós estamos na série de mensagem Transformados. E nós temos falado sobre a vida daqueles que foram transformados, a vida daqueles que foram encontrados por Cristo e tiveram uma verdadeira transformação. Então, todos os domingos e mais alguns domingos adiante, nós iremos falar sobre a transformação, sobre como aqueles que foram encontrados por Cristo devem viver. E Tiago vai falar algo muito interessante e muito legal que todos nós precisamos de fazer. Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 8, diz assim: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Feche seus olhos, curva sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você. Pai, muito obrigado por essa mensagem, obrigado pela palavra de hoje. Meu Deus, eu oro para que eu venha ser instrumento, Pai, ferramenta em Tuas mãos, para transmitir a Tua mensagem, para transmitir a Tua palavra. Ó Pai, abre os nossos corações, para que possamos receber a Tua palavra. Queremos, ó Pai, ser transformados, viver como transformados, ó Pai. Viver como aqueles que encontrou a Ti, ó Pai, vive uma nova vida. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, ó Pai. Meu Deus, tire tudo que tampe os nossos ouvidos, pois nós queremos Te ver e nós queremos Te ouvir nessa noite. Nos dê espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus. Amém. O autor do texto, apesar de se intitular como servo de Cristo, era Tiago. E esse Tiago era o próprio irmão de Cristo. E Tiago, ele foi um homem muito importante da igreja. A gente vai ver ele sendo alguém muito importante para a história da igreja. Ele morreu, inclusive, como um mártir. Morreu no ano 62 depois de Cristo, quando ele foi perseguido pelo sumo sacerdote daquele tempo, porque ele pregava o evangelho, porque ele anunciava quem Cristo era. E por isso eles o mataram, assim como todos os outros que existiam ali praticamente na história da igreja primitiva. E nós vamos ver Tiago sendo um homem muito importante. Ele, apesar de ser o irmão de Cristo, a palavra vai dizer que ele não acreditava que ele era o Salvador. A palavra diz que os irmãos de Cristo não criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o próprio Deus ali na terra. E é interessante porque eu imagino que o contexto de irmão naquele momento, naquele tempo, é um contexto onde também, vamos pensar melhor, imagine aí, você cresceu, e aí você tem um irmão mais velho, e aí esse irmão era seu irmão, e aí você começa a saber que o seu irmão é o Filho de Deus, é o próprio Filho de Deus. Então, na cabeça dos irmãos, eu imagino que de fato existia uma dificuldade de trazer uma semelhança que Cristo era o próprio Deus. E Tiago era um daqueles que não acreditavam que Jesus Cristo era o Salvador. E apesar de tudo isso, mais adiante, ele vai acreditar em Cristo como Salvador. Não só acreditar, mas também ser um dos homens mais importantes da igreja e do cristianismo. Ele teve a sua vida transformada. Ele teve a vida transformada não por ser irmão de Jesus, mas por entendido que Jesus é o Cristo, que Jesus Cristo é o Salvador. Não tem nada a ver com o parentesco deles aqui, mas tem a ver com quem ele descobriu que Jesus Cristo verdadeiramente é. E essa é a transformação que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz a transformação a ponto de sermos transformados de não crentes, como agora ser aquele que crê em Cristo, depois aquele que lidera em Cristo, e depois aquele que serve a Cristo. Tiago, ele poderia começar a sua carta dizendo que ele é o irmão de Cristo, e por isso ele teria preferência. Cara, se eu fosse o irmão de Cristo,
com toda sinceridade, eu ia me esnobar muito que eu era irmão de Cristo, cara. Eu sou filho do Deus, tá entendendo? Irmão, né, no caso. Eu sou irmão do Deus, sou poderoso. Tá achando o quê? Vai brincar comigo? Vou mandar ele parecer que agora. Mas a verdade é que o Evangelho, ele nos transforma e muda a ótica. Ele muda a cultura. A cultura humana é querer se vangloriar a todo momento. Mas a cultura do reino de Deus é se parecer e colocar como servo de Cristo em todos os momentos. Tiago foi transformado a ponto dele entender que ele era servo de Cristo. Ele era irmão, mas ele entendeu quem Cristo era e se colocou como servo. Aqueles que são transformados devem viver como servos. E Tiago vai nos mostrar nesses versículos que nós precisamos de buscar sabedoria. Antes desses versículos que nós lemos, Tiago está falando sobre as tribulações, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as provações. E aí ele vai dizer esse texto. E dentro desse texto que nós lemos, dentro das provações, nós podemos aprender algumas coisas. E a primeira delas é que precisamos pedir sabedoria. O versículo 5 diz para nós, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Olha que interessante. O texto não coloca nenhum requisito para que nós possamos adquirir sabedoria. O texto diz que todo aquele que pedir sabedoria a Deus irá receber com generosidade do Senhor, sem reprovações. Você não vai ser reprovado no seu pedido de generosidade ao próprio Deus. É interessante isso. Salomão, eu tenho para mim que Salomão ele era inteligente ou era sábio antes mesmo de pedir a sabedoria de Deus. Porque quando Deus vai falar, ô menino, vai lá, escolhe o que você quer aí que eu vou te dar. O que você me pediu eu vou te dar. E aí Salomão poderia pedir várias coisas, mas o que ele pede é sabedoria. E aí Deus fala, por você ter pedido sabedoria, eu vou te dar também mais tudo que você precisar. É louco isso, porque Deus poderia simplesmente ter entregado somente a sabedoria que ele pediu, mas Deus olhou naquele momento o coração de Salomão e viu já o quanto ele era sábio, entregou uma sabedoria que ninguém do mundo vai ter ou teve algum dia, tamanha sabedoria que ele teve. E aqui o texto vai nos dizer que todo aquele que pedir sabedoria ao Senhor, Ele dará com generosidade e sem restrição. E aí a gente precisa de entender, o primeiro ponto, o que é sabedoria. Muitos confundem sabedoria com conhecimento. Sabedoria não é conhecimento. Pessoal, não faz isso aí atrás agora, senão vocês vão me atrapalhar. Se for o caso, a gente vai todo mundo para o espaço. Obrigado. Amém? Vamos voltar aqui? Amém. Amém? Vocês estão comigo? O que é sabedoria? Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria, na verdade, é o uso correto do conhecimento. O pastor Pedro Estrela gosta de falar que sabedoria, na verdade ele começa diferente. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é saber que não se deve colocar o tomate numa salada de frutas. E faz total sentido. A sabedoria é saber fazer ou colocar em prática o conhecimento que eu tenho. Aqui na ilustração do texto, ou que nós podemos trazer para a Bíblia, conhecimento é eu saber tudo o que está nas Escrituras. Conhecimento é eu saber tudo o que está lá na Bíblia. É eu saber todas as histórias, é eu saber tudo o que aconteceu, de Gênesis a Apocalipse. E quantos aqui, ou quantos existem pessoas que conhecem muito de Bíblia, mas que vivem numa tolice, porque conhecem muito, mas não têm sabedoria. Quantas pessoas eu conheço que têm muito conhecimento, que têm muita bagagem, mas não têm sabedoria. Da mesma proporção que tem de conhecimento, também tem de tolice. Quantas pessoas têm muito conhecimento, mas não sabem viver a vida, não sabem fazer boas escolhas. E as boas escolhas estão relacionadas à sabedoria que eu tenho. As boas escolhas estão relacionadas ao conhecimento que eu adquiri
e agora colocando em prática com a sabedoria, colocando em prática o conhecimento que eu tenho agora na minha vida. Beleza, eu tenho conhecimento, mas como eu vou usar isso? Você descobriu que Cristo morreu por você, que Cristo pagou o preço, mas como você vai usar isso? Conhecimento é saber que Cristo te salvou. Isso é conhecimento. Sabedoria é colocar em prática aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. É colocar em prática todos os dias, entendendo que você já foi liberto do poder do pecado, que você já tem uma nova vida. Sabedoria agora é colocar em prática a vida que você encontrou em Cristo. Sabedoria é viver como aqueles que foram transformados. Aqueles que são sábios vivem conforme a palavra de Deus. E é dessa forma que nós precisamos viver. E nós precisamos saber pedir sabedoria. Tiago aqui, ele não vai nos ensinar, ele não vai mostrar para a gente que nós devemos fugir do problema, que nós devemos fugir das tentações, das dificuldades, das provações. Pelo contrário, ele vai dizer, olha, no meio das provações, peçam sabedoria. No meio do problema que você está passando, peça ao Senhor sabedoria e Ele dará. Ele não está ensinando a gente a fugir do problema. Ele não está nos ensinando a nem mesmo pedir a Deus para que nos tire desse problema, mas Ele está nos ensinando a pedir sabedoria. E o que difere um cristão maduro é aqueles que vivem em sabedoria no Senhor. O que difere um cristão maduro é exatamente aqueles que vivem em sabedoria. Eu conheço tantas pessoas que não têm o conhecimento que principalmente nós jovens hoje temos. Nós temos acesso a muito conhecimento, nós já falamos isso aqui diversas vezes, mas hoje você pode ter o conhecimento que você quiser agora. Se você pegar o seu telefone, abrir aí, colocar no Google, vai vir lá a resposta para a sua pergunta. Ou se você for um pouco mais preguiçoso e não quer se dar o trabalho de fazer uma pesquisa no Google, você vai jogar no chat GPT e vai te dar a resposta daquilo que você precisa. Uau, que maravilhoso! Mas o conhecimento sem sabedoria também não vale de nada. Eu conheço muitas pessoas que têm pouquíssimo conhecimento, mas que têm uma sabedoria absurda daquilo que nós devemos fazer. E uma pessoa que eu posso dizer sem sombra de dúvidas é a irmã Inês. A irmã Inês, ela tem pouco conhecimento do que nós temos. Se colocar um computador na frente dela, eu acho que ela não vai ter habilidade para poder mexer igual nós temos. Se colocar alguns desafios tecnológicos para ela fazer, ela não vai fazer igual nós sabemos. Mas meu irmão, se você precisa de uma ajuda, um conselho, um sábio, você precisa de alguma coisa, a irmã Inês é uma das melhores pessoas para você poder pedir um conselho. Primeiro que ela tem experiência de vida, e segundo que ela é muito alinhada com Deus. Pessoas que é muito alinhado com Deus assim, tem uma conexão que... E ela tem mais sabedoria. Mas a gente vive na tolice, querendo sempre viver, achando que os nossos conhecimentos são suficientes para que a gente possa viver a nossa vida. Enquanto o Senhor está querendo distribuir sabedoria para que nós possamos aplicar o nosso conhecimento, nós estamos correndo simplesmente atrás do conhecimento, e que não é ruim, nós precisamos de buscar o conhecimento, mas todo conhecimento sem sabedoria não adianta nada. Nós precisamos de buscar sabedoria do Senhor, e a palavra de Deus diz que aqueles que buscarem, aqueles que pedirem sabedoria, lhes será dado. E nós precisamos de entender isso, nós precisamos de viver essa realidade. No meio dos problemas, peça sabedoria, para que Deus te dê a capacidade, Ele te mostre qual a decisão, como fazer, quando fazer, com quem fazer. Peça ao Senhor e Ele mostrará o caminho. A maturidade não está em ter conhecimento, mas a partir daquilo que eu estou passando, eu adquiri conhecimento, mas agora eu me tornei sábio, a ponto de saber o que eu devo fazer. Aqueles que são maduros não vivem somente pelo conhecimento, mas vivem também pela sabedoria que o próprio Deus nos dá. Eu não sei se você já teve uma percepção de algum dia, de você precisar de alguma coisa, ou ter algum problema, e simplesmente não saber o que fazer, ou como fazer, e aí simplesmente, uma ideia do nada aparece na sua mente, e fala, cara, já sei como eu vou fazer. E a gente é tão tolo, na maioria das vezes, que nós achamos que a nossa ideia brilhante foi nossa. Que a ideia brilhante, uau, maravilhosa, que foi pensada, veio simplesmente da sua cabeça. E aí nós nos tornamos tolos achando que nós somos capazes de fazer ou de ter boas ideias em alguns aspectos.
sendo que Deus está nos entregando capacidade, Ele está nos entregando sabedoria. No meio dos nossos problemas, nós precisamos de pedir sabedoria. Amém? Entenderam até aqui? Através da sabedoria que Deus nos dá, não é também para que possamos viver esnobando daquilo que nós temos. Não é para nós nos esnobarmos daquilo que, olha o tanto que eu sei, olha o tanto que eu sou sábio, agora eu sou o mais sábio de todos. O Senhor nos chama para entregar sabedoria para que Ele seja glorificado na nossa sabedoria. A sabedoria não é dada simplesmente por dar, mas é no meio dela, ou nela, o Senhor possa ser glorificado a partir daquilo que nós vamos fazer. E o segundo aprendizado que nós podemos ter aqui, é que nós precisamos conhecer o caráter de Deus. Ainda no versículo 5, o texto diz que Deus dá a todos com generosidade e sem reprovações, e aqueles que pedirem, lhes será concedida a sabedoria. E nesse versículo nós já podemos aprender 4 coisas, ou algumas coisas sobre Deus. A primeira é que Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte de toda a sabedoria, e Ele é unicamente essa fonte. O que nós podemos aprender também é que uma outra natureza de Deus é dar. Prestem atenção, Deus está a todo momento dando alguma coisa. Deus está em todo momento na história da humanidade dando algo, nos dando algo, mesmo não merecendo, Deus está nos dando. Uma natureza de Deus é dar. Tanto é que um dos ensinamentos de Cristo é que melhor dar é do que receber. Melhor é entregar do que receber. Nós vamos ver também nesses versículos que a generosidade de Deus é ilimitada. Ela não tem limite. Não é tipo assim, olha, para o Bruno é esse aqui. Agora, para o Eduardo já é um pouquinho mais, porque gostei da cara dele. Para o Michael é mais ou menos. A generosidade de Deus é ilimitada, meu irmão. Ela não tem limite, ou ela não tem algo, não, ela é ilimitada para todos nós. Outra coisa que nós podemos aprender também é que Deus não rejeita aquele que o busca. Deus não rejeita aquele que está buscando Ele. E isso aqui nós precisamos de entender. Uma das naturezas de Deus também é generosidade. E aqueles que foram transformados devem viver em generosidade. Assim como a natureza de Deus é dar, a nossa natureza também deve ser de dar. Assim como Deus nos ensina e nos mostra entregando as coisas, nós também precisamos de dar aquilo que nós temos. Mas nós nos prendemos porque o nosso esforço foi muito grande para conquistar aquilo que nós temos, é ou não é? Quantos de nós nos prendemos com o bem material, ou com algo que simboliza, ou com o nosso tempo? Não, meu tempo não dá para eu ficar fazendo essas coisas. Ah, não dá, não tem como. O nosso Deus, Ele nos convida a dar. E a maior expressão de generosidade de Deus, a maior expressão de generosidade do Senhor Jesus Cristo, de Deus, do próprio Deus e do próprio Cristo, foi Ele entregar o próprio Filho para morrer por nós. Essa é a maior expressão que alguém poderia fazer em generosidade por alguém. A maior expressão de generosidade foi um pai entregando o seu filho para morrer por outras pessoas. E é interessante porque a humanidade, nem para poder, às vezes, tentar justificar o porquê que Deus fez, porque eu acho que talvez seria um pouco justificável um pai entregar seu filho, pensando tipo assim, não, mas esse povo para quem eu estou entregando meu filho é um povo que me ama, é um povo que me reconhece, é um povo que me honra, é um povo que, cara, e é por isso que eu vou ter que entregar meu filho, porque esse povo me constrange com tamanho amor que eu vou ter que entregar meu filho. Mas a verdade é que nós fizemos tudo, fizemos todas as coisas, de menos honrar e demonstrar o nosso amor com Deus. Tudo o que nós fizemos foi completamente contrário em reconhecer Deus como nosso Senhor. E eu falo isso como humanidade. A humanidade, tudo que fez, tudo que ela fez,
foi tudo, menos reconhecer quem era Deus. E mesmo que isso justificasse, que para mim ainda assim não é justificável, porque nem nessa hipótese eu entregaria a minha filha para morrer por alguém. É interessante porque, mesmo assim, Deus se mostra ser generoso com a humanidade. Deus se mostra entregar para a humanidade. E Deus, em entregar Cristo para ser humilhado e sacrificado por nós, demonstrou todo o seu caráter de generosidade, de humildade e de amor para com a gente. O maior ato de Cristo por nós, vivendo a natureza do próprio Deus, é sabendo que Ele era o próprio Deus e tendo que se humilhar por aqueles que o rejeitam. O maior ato de generosidade de alguém é ter ido para a cruz morrer, mesmo sabendo que nós o rejeitaríamos. O maior ato de generosidade de alguém foi o próprio Deus, sendo humilhado por meros mortais. Eu não sei se vocês já pararam para raciocinar isso. Cara, Cristo era o próprio Deus. Ele tinha todo o poder, ele podia fazer qualquer coisa para acabar, não só com aquele momento, mas com todo mundo em uma única palavra. Porque às vezes nós temos o pensamento de que Cristo precisava de muita coisa para fazer alguma coisa, sendo que a palavra dele basta. A palavra de Deus vai nos mostrar que ele estava no início e ele era o verbo era a ação, a palavra dita. E é como se faça tal coisa, Deus faça tal coisa. Jesus tinha o poder de falar uma única palavra e acabar com tudo isso. Mas mesmo assim ele escolhe se humilhar em um ato de generosidade, pagar o preço por todos aqueles que um dia ainda o rejeitariam. Jesus Cristo, Ele fez por nós muito mais do que nós precisávamos. Jesus Cristo é tudo aquilo que nós precisávamos e muito mais. É muito mais, Jesus Cristo é muito mais. Nem quando nós merecemos ser rejeitados, nós não fomos, porque Cristo nos aceitou através da sua obra. E é legal ao mesmo tempo e confrontador, porque mesmo assim a generosidade de Cristo ainda não acabou. A generosidade de Cristo na cruz do Calvário permanece até os dias de hoje e permanecerá para sempre. Mesmo quando nós merecemos ser rejeitados pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, nós não somos rejeitados, porque Cristo foi o rejeitado por nós na cruz do Calvário. Cristo se fez rejeitado por nós para que hoje nós pudéssemos ser aceitos pelo próprio Pai. Deus se fez o rejeitado por nós. Eu não sei se vocês entendem, mas Ele se colocou na posição de ser rejeitado para que hoje nós pudéssemos ter tudo, que é Cristo Jesus. Maior é dar do que receber, já dizia o próprio Cristo. E olha que interessante. O Senhor nos chama para dar, e a gente acha que nós fomos chamados para receber do Senhor. Enquanto na verdade nós precisamos de conhecer mais sobre o caráter de Deus, e o caráter de Deus vai nos mostrar e nos ensinar que nós precisamos de dar, mais dar do que receber. Em meio aos problemas, às dificuldades, em meio às falhas, aos erros, a verdade é que Deus nunca rejeitará aqueles que o buscaram. A mensagem do Evangelho é que mesmo quando nós falhamos muito, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós merecemos ser o rejeitado, quando nós nos voltamos para Cristo, reconhecemos quem Ele é, Ele está de braços abertos esperando para que nós pudéssemos ser recebidos. O Senhor se fez por nós de uma vez por todas o rejeitado,
para que pudéssemos ser aceitos quando nós cremos nele e confiamos nele e entregamos tudo para ele. E o texto continua. Nós vamos aprender também com Tiago que nós precisamos orar com fé. Versículos 6, 7 e 8 diz assim: peçam, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. E aqui nós podemos ver Tiago trazendo comparações do homem que tem dúvida, do homem que pede, mas não tem fé. Um pastor e teólogo dos Estados Unidos, Harold D. Fuss, ele faz uma excelente ilustração falando sobre isso, sobre a dúvida. E ele vai dizer o seguinte: o que a dúvida é como uma onda agitada pelo vento, para lá e para cá, para cima e para baixo, para frente e para trás, ao sabor do vento, como um navio desorientado, como um homem sem direção e sem controle, de um jeito hoje e de um jeito amanhã, à mercê das mais variadas circunstâncias, porque essa pessoa não tem uma vida ancorada na palavra de Deus e não busca a direção do Espírito de Deus. Deus não responde a alguém assim. Isso não acontece por uma falha no caráter de Deus ou por uma falha de desejo da parte dele, mas é consequência de uma falha daquele que pede. Nós fomos chamados para orar com fé. Aí talvez você me responda: mas eu oro. Mas quantas orações vazias sem fé nós fazemos nos nossos dias? E eu falo por mim. Quantas orações às vezes nós fazemos já desacreditado do que vai acontecer. E a mensagem diz que é basicamente assim, ó: se você vai orar sem fé, nem ora. Não precisa de orar. Agora, se nós temos fé, se nós temos uma fé verdadeira, olha o que o Cristo vai dizer. Depois de descer do monte da transfiguração, Jesus, ele se depara, e aí os discípulos estão tentando expulsar um demônio, e eles não conseguem, e Jesus chega e já expulsa o demônio, e aí os discípulos: por que a gente não consegue? Por que a gente não conseguiu? Jesus responde o seguinte: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Tiago está nos alertando sobre orar sem fé. Enquanto nós estamos diante da situação, mesmo ela parecendo ser impossível, nós podemos e precisamos de orar com toda a fé, crendo que quando nós dissermos que o monte saia daqui para lá, o monte irá. Aquele que tem fé é capaz de tudo ou de todas as coisas. A fé move montanhas. E a expressão aqui de Cristo não é uma metáfora, mas é algo verdadeiro. E Ele nos chama para poder ter fé. E aqueles que têm fé, nada será impossível. Se as circunstâncias parecem difíceis, se as circunstâncias parecem ser complicadas, se está parecendo que não vai dar certo, que não tem como, que não tem jeito, a palavra do Senhor nos mostra que aquele que tem fé, nada será impossível. E o ensinamento de Tiago é: peçam sabedoria, e não será negado, mas peça com fé. Peça com fé ao Senhor. Meu irmão, eu não sei qual é a circunstância que você passa, eu não sei qual é o problema que você tem passado, eu não sei, mas a verdade é que nada é impossível para aquele que tem fé. Todas as coisas podem aqueles que têm fé em Cristo Jesus, e a palavra nos promete que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele já venceu por nós, a cruz já aconteceu, ele já foi pregado, a cruz já aconteceu e reflete os nossos dias até hoje, a ponto de quando nós olhamos, quando nós nos entregamos, quando nós estamos aos pés de Cristo,
tudo nós podemos, porque Ele venceu por nós aquilo que nós não poderíamos vencer. Nós já vencemos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. E aqueles que se colocam, ou que se agora estão aos pés de Cristo, entendendo que tudo podemos nele, é aí que nós passamos a desfrutar das bênçãos do Senhor. É aí que nós passamos a desfrutar coisas novas. Meu irmão, a palavra de Deus diz: você quer sabedoria? Quem quer sabedoria? É só vocês pensarem um pouquinho assim, ó. Não precisa de pensar muito, vamos pensar pouco. A palavra nos mostra, e é interessante que eu estava vendo uma matéria essa semana, que eles acharam algumas coisas lá em Israel, que comprova a existência daquilo que está escrito de algumas construções de Salomão. Salomão, como está escrito, foi o homem mais sábio que se passou em todo o tempo. Estima-se que também Salomão foi um dos homens mais ricos da história. Eu já compartilhei um pouco sobre. Inclusive eu já falei para alguns irem lá e ver a grandiosidade do templo que Salomão construiu para o próprio Deus. É algo incrível. E esse homem, ele conquistou muito mais do que Davi. Esse homem conquistou muito mais do que ele teve um reinado muito mais vitorioso do que Davi. O final dele não foi glorioso como o de Davi, mas enquanto ele esteve em vida, pela promessa que Deus deu a ele, que ele seria o homem mais sábio, ele desfrutou de todas as coisas, de tudo que ele poderia, tudo que ele queria, ele tinha. Toda a riqueza, tudo, literalmente tudo. E esse homem que teve tudo, que conquistou tudo, que teve todas as coisas, ele pediu ao Senhor uma única coisa: sabedoria. Às vezes nós nos prendemos pelas coisas superficiais, e tipo, Deus, me dá um carro, Deus, me dá uma casa, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo. E nós devemos pedir todas essas coisas. Não estou dizendo que nós não podemos ou não devemos pedir, mas dentre todas as coisas, melhor ou mais sábio é pedir sabedoria para lidar e conseguir conquistar todas as coisas que nós queremos. Mais do que pedir uma casa, mais do que pedir um carro, é pedir ao Senhor em como nós vamos conquistar esse carro. As nossas orações parecem simplesmente, de fato, como aqueles que oram sem fé, tipo, Deus, me dá um carro. E aí nós esperamos que um dia, um belo dia, alguém pareça com uma chave e tipo, toma aqui, o seu carro. E ora para que um dia aconteça. Eu quero receber um dia assim, um carro de alguém, de forma aleatória, que chegue e me entregue um carro. Hipocrisia minha de dizer que não queria. Mas o Senhor está nos chamando para, além de pedir essas coisas, pedir sabedoria. Pois através da sabedoria nós iremos tomar boas decisões para que um dia nós cheguemos até o carro. Nós precisamos de orar com fé, em todo momento ter fé. Davi, ele teve um filho fruto de um adultério, e fruto também de uma morte que ele mesmo cometeu. Esse filho, um certo dia, adoece. Ao adoecer, Davi passa todos os dias, sem comer, sem beber, em jejum, prostrado ao Senhor, pedindo para que esse menino fosse curado. Um certo dia, Davi recebe a notícia que esse menino não foi curado, que ele morreu. Nesse tempo, Davi se levanta, toma o banho, faz a barba, corta o cabelo, sai e vai jantar como se nada tivesse acontecido. E aí, fulano, beleza? Você tá bom? É tipo, cara, como assim, mano? O cara passou dias lá e agora que o filho dele morreu, tá tudo certo? E ele diz o seguinte: enquanto ainda me restava orar e pedir ao Senhor, eu estive fazendo isso com fé. Mas depois que não tem jeito mais,
Vida que segue. Enquanto nós temos chance, por mais que ela pareça ser impossível, o Senhor nos chama para orar e pedir com fé. Depois, meu irmão, depois foi. Depois não tem mais muito o que a gente fazer. É seguir. Tirar a nossa barba, cortar o nosso cabelo, participar do banquete. Mas enquanto nós ainda tínhamos a possibilidade, nós precisamos de orar com fé. Nós precisamos nos prostrar aos pés do Senhor com fé. No meio das circunstâncias, dos problemas, não peça simplesmente que a solução apareça ou que algo que você saia disso. Comece a mudar a sua oração. Senhor, me dê sabedoria para como eu vou passar daqui para lá. E quando nós passamos, o Senhor confia a nós maturidade, capacidade, avanço. Nós avançamos, nós crescemos. O Senhor quer de nós muito mais do que simplesmente pedir para que não aconteça mais. O Senhor quer de nós muito mais do que simplesmente pedir para o Senhor, resolve meu problema. Senhor, resolve meu problema. Se você está no seu problema é porque você é capaz de suportar. Então o Senhor quer que você passe por esse processo, mas peça sabedoria para que você passe mais rápido, meu irmão. Para de pedir para que você fuja dele, para de querer fugir dos seus problemas, para de querer não enfrentar os seus problemas e passe a pedir ao Senhor sabedoria para que você possa lidar, avançar, crescer, avançar. Nós precisamos de nos entregar em todo momento com fé ao próprio Cristo. E quando nós pedimos sabedoria, e isso parece talvez uma oração vaga, uma oração simplesmente sabedoria, vou pedir Senhor sabedoria, mas as coisas parecem começar a mudar. Algumas coisas que não fazem sentido parecem agora começar a fazer. Algumas coisas que nós nunca pensamos, agora nós começamos a... Opa, peraí. Nós precisamos de saber que Jesus Cristo, Ele fez tudo aquilo que nós precisávamos e ponto. Ele é suficiente para nos entregar sabedoria. Ele é suficiente para fazer por nós aquilo que nós não conseguimos. Ele é suficiente para que a natureza do próprio Deus seja agora uma natureza nossa. Ele é suficiente para também nos ensinar como orar com fé nos momentos de tribulação, dificuldade, de provação. Jesus Cristo é suficiente para te entregar a solução do seu problema. Jesus Cristo é suficiente para te mostrar que você é vencedor. Jesus Cristo é suficiente para te dar a paz no meio do caos, da guerra, dos problemas. Jesus Cristo é suficiente para todas as coisas das nossas vidas. Fique de pé, eu quero orar por você. Quando nós somos colocados no meio da aprovação, no meio dos problemas, no meio das dificuldades, nós fomos chamados também para viver por fé em Cristo Jesus e a depender dEle. Só que no meio disso, na maioria das vezes, a opção ou a escolha de depender de Deus é a última. Vocês já perceberam isso? Nós tentamos fazer tudo, de menos consultar o próprio Deus, de como eu vou fazer isso? Como eu vou resolver? No meio do nosso problema nós fazemos de tudo. E Deus é a última opção que nós temos. Tipo, cara, agora eu preciso de um milagre. Porque... Só que Deus está nos chamando para que Ele seja consultado, para que Ele seja clamado, para que nós o chamemos antes mesmo de nós virarmos e falarmos assim, eu já fiz tudo que eu precisava de fazer. Enquanto Ele estava dizendo assim, mas eu quero fazer... Eu queria fazer tudo antes daquilo que você estava planejando fazer para resolver logo esse problema. O Senhor quer fazer por nós. O Senhor, Ele está disponível por nós. E Ele não fazer não é um problema do caráter dEle ou uma falha do próprio Deus. Ou por Ele não querer fazer, mas é uma falha daquele que está pedindo ou daquele que nem pede.
aqueles que foram transformados no Senhor, devem viver uma vida de sabedoria. O Senhor nos chama para ser pessoas sábias, cheias de sabedoria. Nós não fomos chamados para ser pessoas tolas, nós somos chamados para ser pessoas sábias. Para que você entregue palavras de sabedoria. Nós fomos chamados para ser sábios. E sabe como nós somos? Não é através de um método que se vende na internet. Não é através de livros que você pode ler de forma específica. Não é através de uma obra humana, mas é através de Deus, o próprio Deus. Aquele que pede sabedoria, ele será dado. Mas olha o seguinte, não ore sem fé ou não ore duvidando, mas ore tendo fé que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele já fez todas as coisas por nós. Já foi feito por nós, já foi decretado por nós. Nós já somos mais do que vencedores, nós não seremos, nós já somos. Nós entramos em uma batalha, nós entramos em uma provação, nós entramos em uma dificuldade, não dizendo, e é o que nós normalmente fazemos, não, eu vou vencer, enquanto a palavra nos diz que você já venceu. A palavra nos diz, olha, você vencerá. Não, você já venceu, você é vencedor, você já conquistou. Não porque você é bom, mas porque Cristo já fez por nós. Cristo já venceu por nós. Cristo já lutou as nossas lutas. Cristo já fez por nós tudo aquilo que nós precisávamos. Aqueles que são verdadeiramente transformados entram em uma batalha, entram em uma provação, entram em uma dificuldade, já declarando que a vitória é nossa, já declarando que a vitória é dele. Aqueles que entenderam quem Cristo é, aqueles que sabem quem Deus é, entra no meio do problema, entra no meio da guerra, entra no meio do furacão, já decretando que ele é vencedor, que já sou vencedor, que em Cristo eu sou mais do que vencedor, porque é isso que a palavra de Deus nos promete. A palavra de Deus não nos promete fracasso, a palavra de Deus nos promete vitória. E nós precisamos desfrutar dessa vitória, meus irmãos. Precisamos parar de mas eu não sei como é que faz. Como um homem duvidoso, um dia tá pra cima, outro dia tá pra baixo. Um dia é de um jeito, amanhã já é de outro. Um dia eu tô muito assim, vou vencer o mundo, no outro, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Para com isso. O Senhor está nos chamando para viver um novo nível de maturidade, aonde nós somos constantes, aonde nós entendemos, aonde nós somos pessoas que se posicionam como aqueles que foram transformados, e aqueles que foram transformados se firmam na rocha que é o próprio Cristo, e agora declara vitória sobre a vida, vitória sobre o problema, vitória sobre as circunstâncias, porque Cristo já foi a vitória por nós na cruz do Calvário. Nós fomos chamados para viver uma nova etapa, um novo nível. É chegado o momento onde nós entramos no processo declarando que nós somos mais do que vencedores. E sabe o que a palavra de Deus nos diz? Que tudo é uma questão de fé. O próprio Cristo vai dizer para nós, olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão para aquele monte, vá para lá, e ele irá. E Jesus conclui dizendo o seguinte: nada é impossível para aqueles que creem, nada é impossível para aqueles que têm fé. Tudo é possível para os filhos de Deus que acreditaram quem Cristo é e que acreditaram que Ele é suficiente em todas as áreas das nossas vidas. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Comece a depositar os pés do Senhor nessa noite. Talvez o seu problema, a sua dificuldade, apresente a Ele, mas não peça só simplesmente a solução, mas peça ao Senhor sabedoria nessa noite. Peça, Senhor, eu preciso de sabedoria, porque eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade, eu estou com essa dificuldade, eu estou com isso, eu estou com aquilo outro. Comece a orar ao Senhor pedindo sabedoria.
obrigado por essa palavra. Ó Pai, obrigado porque nós aprendemos nessa noite que é necessário pedir sabedoria ao Senhor e que o Senhor nos dará sabedoria. Obrigado, Jesus, pois nós entendemos também que a sua natureza é ser generoso, é aquele que dá, e que nós precisamos viver de forma generosa também. Entendemos que o maior ato de generosidade que a humanidade poderia ter visto foi o Senhor entregando o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E nós entendemos também, Pai, que não adianta pedir, mas não ter fé. Não adianta pedir, mas ter dúvida. Nós queremos viver segundo a Tua palavra, Pai. Faz com que nós venhamos ter fé no Senhor e viver conforme as suas palavras, os seus ensinamentos. Meu Deus, eu oro para que o Senhor venha trazer sabedoria para nós essa noite. Meu Deus, nós queremos ser homens e mulheres sábios. Nós queremos ser, ó Pai, pessoas que têm a palavra de sabedoria para entregar para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós queremos viver o extraordinário. Nós queremos viver o sobrenatural. Ó Pai, não pela nossa capacidade, mas pela sua sabedoria, ó Pai, pela sabedoria do Senhor que nos é dada. Meu Deus, que nós não venhamos nos gloriar daquilo que nós iremos fazer pela sabedoria que o Senhor nos dará, mas que nós sempre, em todo momento, em todos os instantes, possamos dar glória ao Teu nome, Pai, louvor ao Teu nome, Jesus. Ó Pai, eu Te agradeço por fé pelos meus irmãos aqui nessa noite, por cada um que esteve aqui, por cada um que está aqui. Oro para que o Senhor nos abençoe durante essa semana, que a nossa semana venha ser uma semana abençoada, uma semana cheia de graça, cheia de favor. Que o Senhor nos livre de todo mal, nos guarde. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares nessa noite, ó Pai. Nos dê um bom momento de comunhão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.